Fala, queridos, vamos para mais um episódio do Boniek Cast, Fé e Empreendedorismo. Já tivemos o primeiro, foi um sucesso, foi extraordinário e hoje não será diferente. Nós temos muito conteúdo para agregar. Estamos aqui com um convidado todo especial. Já eu passo a falar um pouco dele, também passo para que ele se apresente. Mas eu quero convidar para você que está assistindo esse podcast, você clique aí e siga o nosso canal do YouTube, aperte aí o sininho dos lembretes, curta, compartilhe, vamos fazer com que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. E hoje nós vamos falar de quê? Fé e empreendedorismo, essa é a nossa pegada. E eu estou aqui com o meu convidado, Pedro, que posso dizer que é um amigo, é um parceiro, é um cara assim que eu admiro, eu tenho um carinho especial, por conta da história dele, da trajetória, do testemunho, né, daquilo que a gente vê e percebe que é real, que é autêntico, né? Uma pessoa que lutou, batalhou e conquistou os seus objetivos. Pedro é um empresário na cidade de Araguaína, um jovem empresário, sócio fundador de uma rede de açaiterias, a Momê, né? E, claro, tem também outros negócios agregados em relação a esse mesmo grupo de empresas e tem feito um trabalho excelente, contribuído com a cidade, empregado muitas pessoas e agregado um valor através daquilo que ele oferece como seu produto. Juntamente com a sua esposa Ana Paula, tem feito a diferença na nossa cidade e em várias localidades, porque eu acredito que já está aí em vários estados, né? Aquilo que ele realiza. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, Pedro, para a gente começar a falar do nosso tema de hoje. Vamos lá, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você para a gente. Legal. Meu nome é Pedro Henrique, né? Como o Rogério apresentou, te agradeço pelo convite de estar aqui. Eu acredito que a gente, quando caminha, né, percorre um caminho, a gente quer, e é algo bom, a gente quer transbordar isso na vida das pessoas. Então é uma honra eu estar aqui, falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha vida e poder contribuir na vida das pessoas que estão escutando aí um pouco dos desafios que a gente passou. Legal. Então, gente, eu vou fazer algumas perguntas até para a gente despertar uma discussão que ela trilha uma linha, trilha uma jornada. Quando a gente fala de empreendedorismo, geralmente a gente pensa em algo que vai resolver um problema aparente ou latente naquele determinado local, naquela determinada geografia. Ou seja, está faltando algo, eu penso naquilo, poxa, por que não abrir um negócio nesse sentido para poder preencher aquele espaço e, obviamente, obter resultados daquilo? Com você, Pedro, foi desse jeito? Você viu uma necessidade ou foi meio que tipo uma coincidência, você pegou um barco andando? Conta pra gente como que foi esse começo do Pedro como empreendedor. Desde muito cedo eu sempre pensei muito grande. Então, em tudo que eu colocava a mão, em tudo que eu mexia, eu pensava em algo grande daquilo. Então, desde lá atrás, eu já mexi com cyber, na época que o cyber tinha aquele grande, foi aquela grande tava mercado, na moda, né? Tava na moda e tudo mais, então eu sempre pensava em ter várias unidades de cyber espalhadas pela cidade. Então, assim, tudo que eu imaginava algo grandioso, mas nem tudo deu certo. Então, eu saí de cyber, fui mexer com outra coisa e antes de eu mexer com o açaí, eu trabalhava com cesta básica, que era vendendo de porta em porta a cesta para aposentados. E também pensava... E você que levava a cesta? Ele levava a cesta, trabalhava no sol quente, abatendo, vendendo para os velhinhos ali dos setores mais carentes, então oferecendo ali a cesta pronta para aquele pessoal que residia ali naquele setor. Então, assim, depois a gente surgiu essa oportunidade de montar uma sorveteria, mas na verdade eu nem olhei o mercado e senti a necessidade. Veio através da minha sogra e do meu sogro, falou, vocês podiam montar. Então eles eram comerciantes daqui na cidade e falou, tem um espaçozinho aqui, vocês podem colocar o negócio de vocês aqui. E aí a gente começou... No caso, a ideia veio deles. Veio deles, né? E aí você comprou. Não, é legal, é bacana. Exatamente. Aí a gente colocou lá a pequena sorveteria e aí, por uma bênção de Deus, apareceu um taxista na vida da minha sogra, né? Porque ela ia pro supermercado fazer compra. Rapaz. Então ele falou, vocês têm sorvete aí, por que vocês não colocam açaí? Né? E a gente só trabalhava com sorvete. E aí ela falou, legal. Onde é que tá esse taxista hoje? Pois é, eu queria conhecer, queria descobrir quem era ele, pra gente abençoar a vida dele assim, porque através da ideia dele, da palavra dele, mudou todo o rumo da nossa vida. Então ele falou assim, vocês poderiam colocar um açaí aí, é bem legal. E a gente só trabalhava com sorvete.
E aí ela chegou e falou, olha, o taxista deu a ideia de colocar com um açaí, que é bem legal, tem em outra cidade, tem em Palmas, que era aqui próximo, um modelo. E aí a gente foi em Palmas, conheceu o modelo bem legal e falou, vamos colocar isso também lá em Araguaína. E trouxemos a ideia e colocamos, e aí foi. Vamos colocando e foi surgindo, e o pessoal foi gostando. Na época também a gente inventou umas taças decorativas, né, que existia muito pouco na internet. E aí minha esposa, ela olhou e falou, vamos tentar copiar essa ideia. E aí foi uma peleja também pra gente reproduzir essa taça, porque a gente não tinha contato com ninguém do restaurante, era um restaurante no Rio de Janeiro, bem famoso, e a gente achou super legal. E aí ela foi tentando e foi aprimorando a ideia até ela chegou no ponto legal. E isso também trouxe também bastante visibilidade para o nosso negócio, sabe? As pessoas começaram a gostar da taça e... Vamos só fazer uns cortes aí nessas falas, porque é para a gente poder ressaltar algumas coisas interessantes que você falou. Primeiro, a primeira coisa que você falou, eu pensava grande. A gente que estuda um pouco inteligência emocional e crença sabe a importância do mindset. Ou seja, tem pessoas que falam, eu tenho uma empresinha, eu tenho um negocinho, eu tenho algo, eu tenho aquilo. A gente sempre vai avaliar o tamanho de algo do tamanho da visão de quem está diante ou está liderando aqui. Na verdade, não existe nada pequeno, existem pessoas que pensam pequeno, né? A questão da visão e da importância de nós colocarmos a visão num ambiente de amplitude, porque aonde nós colocarmos a nossa visão é aonde nós vamos alcançar aqui. Isso. Foi o que você trouxe no começo, né? Tipo, eu fazia uma coisa, mas eu queria algo grande. A segunda coisa que eu achei interessante, que eu acho que é uma coisa legal pra gente reforçar um pouco mais, que é a importância das conexões, né? Porque foi uma conexão divina. Sim. Imagina, o cara, poxa, por que você não coloca ali um açaí, uma coisa que é diferente? A importância que às vezes a gente ouve de coisas, de pessoas que parecem aleatórias, mas às vezes são mensagens de Deus para mudar a nossa vida, né, cara? A importância do network, né, Pedro? Isso. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, assim, sobre, a importância do network. Claro, naquele momento, mas algo que hoje você com certeza pode dizer com muito mais compreensão, né? É assim, naquele momento ali que, igual eu mencionei, que o taxista falou aquilo, realmente mudou toda a trajetória da nossa vida. Então você vê o que é importante a gente estar com os ouvidos atentos às mensagens, às oportunidades. Então a gente tem que estar muito atento ali a todas as oportunidades, aberto. Então escutar, receber aquela mensagem e analisar. Então eu sempre falo, tudo a gente tem que analisar, questionar, será? Então a gente apostou na ideia. Então, assim, o apostar, porque eu poderia ter sido outra pessoa, falar assim, o açaí não dá certo não, já tem um primo aqui que já vende açaí, já tem outros. Eu acho que não tem mercado, né? Então a gente se empolgou com aquilo, vamos lá olhar onde que é e vamos analisar. E achamos interessante. Colocamos, e claro que no começo a gente colocou e não foi aquele boom. Começamos a vender, dobramos ou triplicamos o faturamento da noite pro dia. Mas as pessoas foram conhecendo devagarzinho, sabe? E gostando. Então o feedback do cliente era muito importante. Falar, olha, é interessante, o açaí é gostoso, o modelo que não existia aqui na cidade é interessante. Então foi algo que a gente foi, olha, esse negócio vai dar certo. E fomos devagarzinho, claro, de grão em grão. E aí a gente foi vendendo um pouquinho melhor e um pouquinho melhor, né? O legal que você fala, e eu já ouvi isso de outra pessoa, de um empresário, jovem empresário aqui da cidade também, no ramo de escola, de educação, que foi tipo numa conversa casual também, que ele estava, acho que num ambiente de Herbalife, tomando um shake, começou a conversar com o cara era professor, de repente gerou uma grande ideia, e hoje é um dos colégios, assim, destaques da nossa cidade, e chama a atenção essas falas que acontecem em situações que são totalmente simples, porque às vezes o cara pensa que vai ouvir a grande ideia se ele for numa grande conferência, se ele for ter um encontro de mentoria com aquele mentor extraordinário, mas às vezes as grandes ideias elas nascem de lugares simples, né? Eu falo, às vezes as bênçãos vêm pra gente, nem parece ser uma bênção, né? Tá encavada. Vem de uma coisa assim tão simples, mas é uma bênção, igual eu falei, de um simples taxista, né, de uma simples mensagem, ele falar isso e mudar realmente a trajetória da nossa vida. Então, o legal também aí, Pedro, foi o apoio da família, né? O apoio do seu sogro, da sua sogra. E isso foi assim, muito importante, né? Apesar que foram poucas pessoas que apoiaram inicialmente, e eu acho que praticamente muita gente passa por isso, quase unânime as pessoas passarem, nem todo mundo acredita. Então,
mas você tem aquilo dentro do seu coração convicto. Então, assim, sempre quando eu imaginei, isso, igual eu disse anteriormente, sempre pensei grande. Então, eu falei, vamos iniciar, e eu vi o negócio fluindo um pouquinho melhor a cada dia, e você tem certeza que um negócio vai crescer. Basta você ir se dedicando um pouquinho a cada dia. Então você vê pequenos sinais dentro do negócio, o feedback dos clientes, as pessoas retornando. Então você sente que você está no caminho certo. Você se lembra assim, tipo, quanto tu investiu? A pergunta tem um objetivo, a gente chega lá agora. Sim, na época, eu me recordo, era R$4.000 que eu tinha, né? Então, assim, foi R$4.000 que eu tinha saído desse negócio de cesta básica, né? Então, eu resumi minha carteira de cliente que eu tinha na cesta básica, eu trouxe para dentro da sorveteria. Então, assim, minha sogra, ela já tinha alguns utensílios, então isso facilitou também nossa vida. Aí a primeira compra foi um pouco à vista, um pouco fiado, colocamos algumas coisas ali e demos início. Então, era assim, a gente vendia à noite, ele ganhava o dinheiro, então no outro dia eu ia pro supermercado fazer a compra daqueles complementos, né, que fica ali na sorveteria, jujuba, granola. Então a gente ia lá e comprava. Então o dinheiro era muito curto, então a gente vendia à noite, no outro dia fazia a compra e abastecia. E foi por assim um bom período. Foi um ano, eu lembro como se fosse até hoje, foi um ano de trabalho sem um dia de folga. Geralmente as pessoas têm um sábado e domingo para descanso e feriados. No nosso caso não, foi um ano sem um dia de folga. Para não dizer que teve o dia dos namorados que eu tirei junto com a minha esposa para tirar de folga. E esse dia foi muito abençoado, sabe? E a gente vendeu bastante. E aí a gente contratou uma diarista, ela falou, tem que vir para cá porque tá vendendo. E a gente vendia assim na época, coisa de R$50, que era um movimento muito bom pra gente, R$70. E eu lembro também que uma vez a gente fez um jejum e um propósito, pedindo para Deus uma bênção de uma venda. E esse dia assim foi um espetáculo de venda. Eu acredito que a gente vendeu tipo uns R$300 de venda. Então a gente viu falando, nossa cara, como Deus atende a gente ali. E a gente fez um propósito de jejum por aquilo e foi uma bênção, sabe? A gente falou, olha que maravilha. E então a gente sempre seguiu essa linha de pensamento, né? Legal. De trabalho duro e fé em Deus e pedindo sabedoria pra gente seguir e tocar os negócios. Eu fiz a pergunta do quanto investiu, né? Parece uma pergunta às vezes indiscreta, mas eu acho que nesse lugar seguro que a gente está fazendo é uma pergunta que tem um propósito, que às vezes as pessoas colocam desculpa, Pedro, de que elas não empreendem, elas não realizam seus sonhos, não iniciam seus projetos porque não tem dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E eu sempre costumo dizer que o capital principal de um empreendedor não é o dinheiro, é a sua visão, é a sua perseverança, que foi o que você falou, e a sua humildade. Porque, por exemplo, você foi humilde em aceitar o auxílio, o suporte ali dos seus sogros, até que você caminhasse com as suas próprias pernas. Então, sempre que você quer, vai ter gente para te ajudar, mas você tem que ser humilde para receber também. E só trazendo um pouco disso aí, e também foi uma época que meu sogro chegou na gente e falou, olha, eu quero que vocês saiam daqui, né? Ele era muito assim, né? Porque a gente estava crescendo e queria que a gente caminhasse com as nossas próprias pernas. Então, a gente tinha um auxílio dele naquele ponto. Então, quando a gente recebeu essa mensagem, a gente falou, meu Deus do céu, agora vai ser... Mas e a gente foi para um ponto mais embaixo, na José de Brito, na mesma avenida onde a gente tinha, e investimos lá, fomos guardando dinheiro, até a gente conseguiu sair. E também foi outra benção, igual fala, às vezes as bênçãos não vêm com cara de benção. Então assim, fala, pô, meu sogro tá meio que expulsando. Mas eu entendo o coração dele que ele queria que a gente andasse com as próprias pernas e não ficasse no mesmo ponto que ele. Então assim, sobre a gente perseverar e acreditar, é muito importante, sabe? A gente acreditar no negócio, acreditar que devagarzinho a gente vai e a gente avança, sabe? É muito importante isso. Eu até perdi aqui um pouco na fala. Pedro, uma coisa que você sempre está falando, eu acho legal isso para a galera que está ouvindo a gente. Você está falando sempre a gente, porque você está incluindo a sua sócia, parceira e esposa, né? A gente também tem uma mensagem aqui que é para a família. E eu acho interessante esse reconhecimento quando você entende que você não fez sozinho. Teve alguém com você que ombreou, que estava contigo. Não é fácil, por exemplo, todo dia trabalhando, ainda tem uns meninos, não sei se veio depois ou se veio durante. Mas, tipo, como que foi essa parceria, né? Essa construção coletiva, você e a Ana Paula, nesse processo? Pra gente fortalecer mesmo assim, a importância da questão familiar, da questão de você ter sua esposa como sua parceira e tal.
Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Essa é a área que eu falo da vida da gente mais importante, né? A gente ter uma família e ter alguém que nos apoie. Então, eu sempre digo, se a gente tem a família do nosso lado, que apoia nas ideias, isso já dá uma garra, uma energia muito boa. Então, ela sempre foi minha parceira e minha esposa, desde o começo do negócio. Então, a gente recebeu a oportunidade através dos pais delas. Então, isso foi muito importante. Eles acreditaram no nosso casamento, no nosso potencial, e a gente deu início. Então, assim, eu falo que a família sempre é a base. E o time, ele tem que jogar para o mesmo lado. Então, minha esposa, ela sempre foi do comércio também com os pais, então sempre já apoiou. tinha aquele feeling? Já tinha aquele feeling do negócio e falou, vamos, e fomos trabalhando. Ela se formou em administração, eu não tenho formação, mas com a ajuda dela, igual eu falo, o casal ele tem que jogar para o mesmo lado. Então nós dois ganhávamos dinheiro e economizávamos. Então a gente contava moeda mesmo, na época, igual eu falo. Então era um ano trabalhando, então era eu e ela, contando moeda, economizando, pagando aluguelzinho e devagar. E vai uma situação assim que é igual eu falo, hoje eu vejo, eu acho que Deus me deu uma sabedoria muito grande, é uma das coisas que eu peço para Deus, eu quero sabedoria, porque o dinheiro, se você não controla ele, ele te controla. Mas de que maneira? Eu era um cara que eu comecei um negócio com R$4.000, então quando a gente começou a vender numa escala maior, de faturar, o dinheiro empolga a gente de uma forma assim... Principalmente quando o cara é jovem, né? Quando o cara é jovem, então você tem que ter muita sabedoria. E nessa época, eu já tinha um negócio em Araguaína e tinha montado uma loja fora em Imperatriz, né? E ela mesmo sabe disso. E na época eu falava assim, vou largar da minha mulher, porque eu tinha um carro legal, já tinha comprado um carro legal, já pulando lá pra frente da história, já tava com uma grana legal e a gente já tinha 2 lojas. Então o que eu pensei? Falei, pô, ela cuida de Araguaína e eu cuido de Imperatriz. E aí eu me separo dela e vou curtir minha vida. Por ser jovem, mas assim, o Espírito Santo, né, Deus que a gente tem, e veio aquela mensagem muito forte no meu ouvido, ó, do jeito que você sobe, você desce, né? E eu acho que quem deve beber água limpa é quem cava o poço junto com a gente. Olha essa aí. Então não faz sentido de eu colocar alguém no meio do caminho porque minha vida melhorou, né? Então, assim, é algo que a gente tem que ter bastante controle. Então eu sempre ficava analisando, pô, eu acho que isso não tá legal. Então foi um momento assim, que se eu não controlo essas vontades, né, de curtir, daquela coisa, porque, pô, você pega um cara pobre, né, de uma família humilde, e começa a ganhar dinheiro, se você não controla isso rapidamente, você perde sua base. Você perde ali a noção e acha que o dinheiro pode, você começa a colocar confiança no dinheiro, enfim. Então foi um momento assim que eu falei, não é esse caminho que eu tenho que ir. A gente falou isso no podcast passado, acredito, ou eu falei, devo ter falado em alguma live, eu já nem lembro, que nenhum sucesso fora justifica um fracasso do lar. Nenhum. Exatamente. Pode ser o cara mais bem sucedido, se o lar dele está em frangalhos, o sucesso dele é totalmente desprezível. E o que você colocou, a nossa mensagem também é sobre fé. Nesse momento, né, Pedro, o que vai nos colocar no ambiente certo são os nossos princípios. Eu sempre costumo dizer, são os nossos princípios e valores que de fato nos definem. Não é o nosso momento financeiro, ou posição, ou qualquer que seja outra coisa que a gente esteja vivendo. Mas quem nós somos diante de Deus, né? A quem tememos, porque fidelidade à esposa, fidelidade à financeira, fidelidade como cidadão, ou seja, qualquer nível de fidelidade que a gente precisa exercer, é nada mais nada menos do que fruto de fidelidade a Deus. Se eu temo a Deus, se eu sou fiel ao Senhor, eu vou ser fiel em todas as outras coisas. Eu acredito que foi isso que pesou no teu coração nesses momentos de crise, né, que você viveu por conta desse crescimento. Isso, então assim, é algo que é uma decisão, se a gente toma, mudaria todo o rumo da minha vida. Então eu falo, às vezes é uma decisão, uma coisa que a gente faz que muda todo o destino. Igualmente do taxista com a palavra mudou todo o nosso destino. Às vezes uma decisão de uma separação, de qualquer outra coisa, mudaria o meu destino também. Então eu sempre falei, Deus está me confiando um negócio grande, né? E eu tenho que achar o propósito desse negócio, porque eu acho que não é só para mim.
o benefício disso. Hoje você entende o propósito? O que você fala nesse propósito? Hoje eu entendo, eu sempre falo que minha empresa ela nasceu para crescer e contribuir. Né? Eu levo essas duas palavras muito fortes. Por que crescer? Eu falo que o empresário ele tem a obrigação de crescer porque se é dado uma confiança, ele tem um talento, uma capacidade técnica para gerir um negócio, ele é obrigado a crescer para que pessoas mais entrem no negócio e cresçam junto com ele. Então você é uma fonte que jorra água ali e as pessoas também têm que beber dessa água junto com você. É o ganha-ganha, né? Todo mundo cresce junto. Exatamente. Então eu levo muito isso. Falar, eu tenho que crescer porque quem entra dentro do meu negócio, desde a cozinha, do chão de loja ou do chão de fábrica, ele tem que crescer. Então eu incentivo muitas pessoas que ela não fique muito tempo comigo, mas que ali seja uma escola, que ela desenvolva... O que é uma fala que a gente vê com muita raridade, né? Que essa mentalidade de empoderar as pessoas para que elas vivam a sua missão, o seu propósito, ainda que esse propósito não seja junto conosco. Não é fácil falar isso. É muito fácil você pegar talentos, mas eu tenho uma felicidade muito grande. Mas é o propósito, é o que você falou. Exatamente. Isso está ligado ao teu propósito. Eu tenho uma felicidade muito grande no meu coração quando eu tenho alguém que trabalhou comigo e saiu e fala, pô, passei pela saiteria, pelo grupo e foi um local de aprendizagem, foi um ambiente bom de trabalho, eu aprendi muito, sabe? Então isso para mim meu coração me enche demais, falar assim, eu de alguma forma eu contribuí, né? Claro, dentro da empresa existem as cobranças, os alinhamentos, mas eu sempre coloco a mensagem, gente, então a gente pega ali às vezes numa reunião, uma das meninas que tem vontade de abrir um salão de beleza. Então eu falo, então vamos montar o planejamento, quero desenvolver para que ela não fique toda a vida com a gente, mas que ela caminhe esse sonho. Ou seja, você está ali como um suporte para que ela viva a mesma jornada que você viveu. A mesma jornada, porque eu vim, né? Comecei meu negócio pequeno, igual eu falei, com R$4.000, então você veio lá de baixo. Então quando você percorre um caminho que ele Você já falou isso aqui em algum lugar? Você já contou esse eu digo assim, numa entrevista, porque é uma coisa interessante, né? Não, eu falo mais em particular. Mas né? é assim, interessante, porque isso encoraja a gente. Poxa, encoraja quem ali tá com uma poupancinha, o cara tá com medo, será se eu compro essa máquina para montar minha agência, será se eu faço isso, eu faço aquilo? Dá uma encorajada, não dá não, João? Dá uma encorajada, igual eu falo, você não tem como você alcançar o sucesso sem o risco. Então tem que ter o risco. Tem que correr risco. Empreendedorismo? Empreendedorismo é correr risco, é a certeza de que não tem certeza das coisas. É a certeza do risco, né? A certeza do risco, você não tem a certeza das coisas. Então eu lembro também quando a gente foi montar uma loja que a gente fez, que é a nossa principal loja, a loja modelo, foi um investimento grande num terreno alheio. Eu queria te perguntar, como é que tu, o que deu na tua cabeça para tu dar esse passo? Tava ali naquela loja e tal, pequena em termos de espaço físico, e aí você dá um salto, porque até eu que sou daqui da cidade, eu falei, o que aconteceu? Tipo assim, foi uma surpresa total, tava ali escondida, né? Porque você só viu depois que tava bem coberta ali e tudo. O que aconteceu para você ter esse start, assim? Fazer essa transição? Essa transição a gente viu porque o local já era bastante pequeno, então a gente atendia muito cliente, vendia muito bem, a gente sentiu falta de um espaço maior. E aí na época a gente, como eu sempre falo, a gente tem que ser muito pé no chão. E eu acho que essa sabedoria que Deus me deu foi muito importante para crescer os negócios, porque eu sempre me preocupei com o financeiro, né? E é um pilar muito importante dentro do negócio. Então eu sempre guardei o dinheiro ali. E houve uma época que a gente... Ou seja, separou as finanças, o que é da empresa, o que é seu, eu não vou me fazer valer do caixa da empresa para viver num padrão melhor, que é o que acontece muitas vezes, né? O cara começa, ganha um dinheirinho, já quer... Exatamente, já quer. Então assim, houve uma época de empolgação, onde eu comprei carro, moto, aquela coisa, houve essa época porque assim... Eu nunca tinha pegado em dinheiro. Então, quando você pega num dinheiro que você vê alguma coisa, você fica empolgado. Então, você acha que, igual eu falei, nesse momento você acha que pode comprar tudo e tudo. Se você não controlar sua mente, é essa hora que você muda todo o seu caminho, muda todo o seu foco. Então, assim, eu sempre fiz uma reserva, caminhando devagarzinho, pé no chão. Eu lembro, na época a gente vendia bem, ainda eu tinha moto, então eu ia 3, 4 vezes no supermercado, era uma bizinha, então eu 1,90 m com a bizinha, a compra aqui no meio da bizinha, ia 2, 3 vezes no supermercado, trazer as compras, e tinha uma reservazinha para comprar o carro. Mas eu falo, isso não é o momento, aguardar um pouco mais, e ter segurança das coisas. Então eu sempre falo, essa disciplina financeira ela é muito importante nos negócios. O empreendedor segurar um pouco essas emoções, colocar um pouco de lado nesse primeiro momento,
e pensar um pouco a médio prazo, a longo prazo. Por quê? Se eu deixo minhas emoções de lado e aposto, então eu não fico gastando esse meu dinheiro com coisinha. Tô ganhando dinheiro, então vou comprar um relógio da hora, um celular da hora, um carro da hora. E vai gastando. E vai gastando e não pensa na empresa. Então sempre pensei de retroalimentar a máquina, que é a que faz o negócio acontecer, que gera o dinheiro. E aí nesse momento a gente surgiu um terreno aqui na cidade e assim, era um terreno locado. Eu não tinha condição de comprar o terreno, muito caro. E aí eu falei, eu vou fazer uma construção. Fiz um contrato de longo prazo e fiz a construção. E todo mundo, você é doido, você vai construir em cima do que é a lei e tal. É muito dinheiro e o projeto era grande para a época, né? E até para a gente também, a gente estava apostando todas as fichas. E nessa época minha esposa falou, vamos construir nossa casa. Por quê? A nossa cabeça sempre pensa na segurança. Então falar o quê? Se tudo der errado, eu tenho minha casa. E eu, como empreendedor muito ativo, eu convenci ela, porque tudo que eu faço é sempre em comunhão com minha esposa, então eu convenci. Não, olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão, então vamos aproveitar que o negócio está bom e vamos investir, aumentar o ambiente para a gente conseguir vender mais e ganhar mais. E ela ficou assim, mas apostou, então já foi com a permissão dela e com a benção dela, então a gente montou esse negócio e todo mundo era ao contrário. Você é louco, parente, pessoas próximas e longe, esse cara é louco, montar um negócio desse tamanho e ainda mais para vender só açaí. Todo mundo achou que ia ser um bar, ia ser outra coisa, menos açaí. Uma loja dessa estrutura, que é uma loja muito grande. E é tanto que virou modelo para muitos outros lugares. Então eu recebo clientes de São Paulo, de Rio, de Curitiba, que tiram foto na nossa loja e falam, eu nunca vi isso em lugar nenhum, nem em São Paulo. Então as pessoas viam um mezanino, uma grama, então as pessoas falaram, pô, que loja legal. Realmente é uma loja muito bonita, E aí, assim, então, nesse momento foi um momento de uma decisão, tipo assim, com o coração na mão. Teve um taxista também no meio dessa transição ou foi algo realmente não, agora? Foi uma iluminação que foi uma iluminação Deus te deu. Isso, a gente viu a oportunidade, falou assim, surgiu o terreno. Sentiu paz no coração. Sentimos, mas assim, é aquela paz, mas aquele medo também que a gente fala assim, mas aquela a gente emoção. Tem a confiança, aquela emoção. Até hoje, quando a gente vai abrir uma outra loja, a gente tem aquele medozinho no coração, falar, será que essa loja vai dar certo ou não? Então faz parte do negócio esse medo, sabe? Só que o medo que a gente sente é um medo que não paralisa a gente, mas é aquele frio na barriga que fala assim, eu vou, né? E acredito. Então foi um momento muito importante. A gente apostou, deu muito certo, virou a loja conceito. Dessa loja a gente conseguiu vender bastante, movimento, e conseguimos crescer com ela. E aí foi impulsionador para as outras demais lojas. Que aula de empreendedorismo, meu irmão, que nós estamos tendo aqui. Pedro, a gente falou muito de fé, de Deus, e a proposta do podcast é realmente alinhar essas duas mensagens, sendo fé a principal, a base de tudo. E fé, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de uma convicção e de uma certeza. Daquilo que você não vê e daquilo que você espera. Obviamente está falando de uma confiança em Deus. E a Bíblia vai dizer também que a fé, ela precisa ter obras, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, por isso que a gente coloca o empreendedorismo, que seriam as obras, né? E hoje, assim, Pedro, como que você relaciona Deus, teu trabalho, tua família, como que você lida com essa questão espiritual da tua fé, né, da tua conduta? Isso é refletido no teu trabalho, na tua liderança, sabe? Você coloca isso de uma forma unitária na tua vida? Como que você lida com isso? Ou o Pedro é um lá na casa dele, o Pedro é outro na empresa, ou o Pedro é outro. Como é que você lida com isso? Eu sempre falo que a gente não consegue separar as pessoas, né? Então, quem eu sou em casa, eu sou na empresa, eu sou nos negócios, eu sou perto de amigos conhecidos, eu sou longe, eu sou quando eu estou viajando. Então a gente tem que ser uma pessoa única e verdadeira. A gente não tem como ficar vestindo trajes diferentes em situações diferentes. Então, assim, a fé ela sempre foi presente. Em alguns momentos a gente mais fraco, outros momentos mais forte. Então, em alguns momentos a gente está mais alinhado, outros momentos não. Mas eu tive assim, tive épocas que eu não tinha o costume de falar de Deus dentro do meu negócio, sabe? Apesar que eu sempre entendi, Deus me colocou nesse lugar e sempre procurava a resposta, para quê e o porquê. E essas perguntas foram surgindo ao longo do tempo. Falar, olha, é para você fazer, porque eu sempre falo, o conhecimento
ele tem que ser transbordado. Compartilhado. O dinheiro que você ganha, ele tem que ser transbordado na vida de outras pessoas. Porque eu sempre falo, quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida, aquela pessoa, eu fico me perguntando, o fulano é bem-sucedido, mas ele causa impacto na vida de alguém? Ele transborda na vida de alguém? Ele faz algo para a vida de alguém? É esse cara que eu acho que é um modelo de empresário. E não aquele empresário que ele só junta para si, eu sou o cara. Então, assim, foi coisa que eu falo, não faz sentido você ganhar dinheiro só para si. Então, dentro da minha empresa, teve épocas que, assim, eu não era de falar. Hoje a gente tem, toda segunda-feira dentro do nosso escritório administrativo, a gente tem um momento com Deus. Um devocional, um café da manhã ali, onde a gente participa. Quem quer participar, então isso é bem aberto, mas por a gente acreditar, a gente traz e já tem pessoas sendo transformadas com esse devocional que não ia na igreja, mas que a partir da gente permitir, da gente participar, empoderar as pessoas dentro, as pessoas começam a ser tocadas. Então, isso é muito bom a gente falar. E nas lojas também, a gente tem esse momento, né, com as equipes, onde o gerente traz as palavras e a gente fala um pouco da Bíblia ali, dos testemunhos, traz as pessoas, porque é um momento que ele tem que ser leve, é um ambiente que ele tem que ser. Então eu sempre falo, tem que estar junto. Teve uma época que eu falei assim, não vou falar de Deus porque eu acho que não tem nada a relacionar a minha empresa com Deus. Mas eu falar, se foi Deus que me deu, se é Deus que está me abençoando, por que eu vou ter vergonha disso? Sabe? E às vezes a gente quer, falar, é pela minha inteligência, é pela minha força, mas não é. É por Deus colocar a gente nesse caminho. E às vezes a gente tem que falar, cara, e eu vejo, às vezes, contabilmente, administrativamente, se a gente for seguir ao pé da letra, não era pra gente estar onde a gente está. Era para o negócio ter falido em alguns momentos. Porque você fala, não tem cabimento da empresa fazer isso e ainda crescer. Ou seja, foi Deus. E é só Deus. Exatamente. Deus. Em alguns momentos você abre lojas em certos lugares e você fala, esse lugar aqui não vai vingar. E às vezes essa loja é muito bom movimento. É aí que entra aquela frase também que as pessoas falam muito, né? A gente faz o possível, mas Deus realiza o impossível. Impossível, exatamente. Quando você faz o possível com Deus, né? Porque às vezes o cara faz o possível, mas fora da rota. Mas quando a gente faz o possível com Deus e por princípios, Deus vem e realiza o impossível. Pedro, a gente está caminhando para o nosso final do nosso bate-papo e eu queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento para os jovens, né? Nós somos jovens e tal, estamos aí com nossos 25 anos, não, um pouquinho mais. Mas eu queria que você trouxesse uma mensagem de encorajamento, né? Tipo, o cara que está nos ouvindo, está nos assistindo, que vai assistir depois e que tem um sonho, né? Tem um projeto, às vezes não tem tanto recurso, uma história muito parecida com a sua. Que mensagem, né, que você pode trazer para essa galera que deseja empreender, mas às vezes está meio travado? Uma mensagem para empoderar, destravar, para que essas pessoas possam seguir os seus sonhos. Eu sempre falo, é uma frase meio clichê, que você tem que acreditar, mas às vezes a gente não tem a melhor situação de acreditar. Então eu sempre digo, dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. Então às vezes você ficar esperando o momento certo, você nunca faz nada. Você simplesmente precisa começar algumas coisas. Às vezes a gente espera o melhor cenário. Eu fui um cara que eu já errei bastante durante essa trajetória e ainda continuo errando, sabe, em algumas decisões, em alguns momentos, mas os meus acertos compensam os meus erros. Então, se às vezes você ficar pensando muito, mas vai, coloca e transpareça esse seu sonho para o universo, declare isso. Porque acontece que muita gente tem sonho, mas ele não se esconde, ele não traz essa mensagem, porque às vezes tem gente que está na fila para pedir, mas tem gente que está na fila para doar. Então às vezes tem aquela pessoa ali que ela tem dinheiro, ela está precisando de um parceiro para começar um negócio, mas ela não tem a ideia para investir. Eu já vi várias situações e tem outro cara que não tem e quer arrumar esse parceiro. Então espalha essa sua mensagem, às vezes você consegue conectar uma pessoa. O que vem totalmente na contramão do que as pessoas dizem, se você tem um sonho, fica caladinho e tal, mas tem momento que a gente tem que falar para encontrar alguém que possa conectar com aquela situação. E eu sempre falo, o investidor ele sempre gosta de olhar aquela pessoa que tem aquele brilho nos olhos, aquela garra. Então, igual eu falo, tem pessoas que estão ali para contribuir, para ajudar, às vezes pessoas da família ou amigos. Então, quando a pessoa tem isso mesmo, aquela chama ardente no coração de falar, é isso, é o meu caminho, é isso que eu estou com vontade de fazer, que sonha e acorda com aquilo, vai, invista em você. E eu sempre digo, conhecimento, tem que buscar. Eu sou um cara que, eu fiz até a minha 5ª série. Então a pessoa fala, mas o cara fazer a 5ª série
você vê que é improvável eu estar, né, crescendo, montar uma empresa, desfrutando, montar negócios com uma pessoa que tem a quinta série. Se fosse pensar na formação tradicional, né? Exato, se for pensar na formação tradicional. Mas eu sempre falei, eu sou uma pessoa que eu não me considero inteligente, mas eu me considero dedicado. Então eu me dedico. Falei ontem que a dedicação e o preparo, eles são muitas vezes melhor do que o talento. Porque às vezes o talento é uma faca de dois gumes, né? O talento, exatamente. O cara ganha no talento, ele ganha um jogo, mas o campeonato é o time, é a perseverança, são as competências muito mais emocionais do que cognitivas, né? Exatamente. Então, isso foi uma das bases. Então, assim, eu, apesar da quinta série, pouca formação, mas eu tive muita garra, muita vontade de crescer, igual eu falei lá atrás, sempre pensei grande, então sempre coloquei, eu imaginei um negócio grande, apesar que alguns negócios não foram e não se tornaram grandes. Mas foi o treinamento, né, Pedro? Foi um treinamento, mas o que eu vejo? Busque conhecimento, sem conhecimento, tem alguns jovens igual eu falo, cara, você tem a quinta série, eu vou parar de estudar. Cara, não é assim, você tem que largar a sua faculdade porque eu tenho a quinta série, porque fulano, ciclano, mas você tem que ter algo que você queira percorrer, você tem que ter o conhecimento, porque mesmo se você largar a faculdade, que conhecimento que você tem? Então você tem que saber o que você quer primeiramente, conhecer dentro do seu coração qual a trajetória que você quer tomar na sua vida. Então esse é um ponto importante. E depois disso, buscar o conhecimento específico. Eu sempre busquei alguns conhecimentos pontuais. E hoje está bem mais fácil, né, Pedro? Está bem mais fácil, com a internet, com a tecnologia. Então, uma coisa que eu sempre fiz e faço, indico para todo mundo. Meu conhecimento sempre veio. Apesar que eu já gastei muita grana em cursos, em mentorias, né? Gastei não, investi, né? Mas uma coisa que sempre foi primordial foi livros para mim e a internet. A internet é um mundo vasto, com muita coisa, mas tem muita coisa importante. Muita coisa. Então, eu passei a gastar 15 reais no livro, investir 15 reais no livro e falar, olha o conhecimento que esse livro traz. E a mente da gente vai se abrindo assim, é como se fosse um paraquedas, ele não fecha mais. E você nunca mais quer parar, né? Tipo, você sempre quer estar ali se retroalimentando dessa informação, desse conhecimento. Exatamente, e vira aquela espiral do sucesso. Você busca mais conhecimento, vê que facilita uma área da sua vida, e mais conhecimento, e assim vai. É igual eu falo, a espiral infernal também é desse jeito. Quando você dorme, mais sono dá. Quando você come, mais fome dá. Porque você entra numa espiral infernal. É a mesma coisa da espiral do sucesso. Então, eu comecei a me alimentar de conteúdos. Então, separei pessoas, né? Porque quando eu estava com pensamento, eu estava com um grupo de pessoas. E aí, quando eu mudei meus pensamentos, não é que essas pessoas deixaram de ser meus amigos. Algumas sim, porque a condição de vida que aquela pessoa estava indo não condiz com a que eu queria caminhar naquele momento. Então, meu barco passou a ser outro. Então, aquelas pessoas já não fez parte mais da minha trajetória. Mas o ambiente, então assim, a ambiência, que o pessoal que está à sua volta influencia bastante. As conexões que eu sempre falo. Conexões, a questão do que você alimenta de conteúdo, da própria alimentação. Então tem muita coisa que faz você mudar o seu rumo. Então você tem que começar com pequenos hábitos que mudam muito o seu hábito. Então assim, eu não gostava de leitura, não tinha, mas eu li ali uma página. Aí você vai lendo 2, 3, depois você fica. Gosto. Então você fala, hoje você perde a alimentação, mas você não perde a leitura. Então vira um hábito da sua vida você adquirir conhecimento. Então é algo que eu sempre fiz e faço até hoje, é a minha leitura. Conectar com pessoas é algo assim surpreendente. Tem coisas que é só a conexão que te coloca naquele lugar. Até porque ninguém tem tudo sozinho, né? O outro tem para contribuir, tem para agregar. Exatamente. O cara humilde, ele aprende com a criança como ele aprende com o erudito. Vai depender da nossa capacidade de ser ensinável, né? Exatamente. E eu sempre falo, às vezes eu sabendo daquela questão, eu pergunto para a pessoa, como é que você faz isso? Porque às vezes eu posso aprender de uma outra maneira o que ele faz. E acrescenta. Então, você sempre tem que ter a chinela da humildade e falar, eu não sei de tudo, então eu estou aprendendo, eu estou sempre em fase de aprendizado. E uma coisa que eu também trago bastante comigo é o questionamento. Porque a curiosidade, o questionamento faz você explorar maneiras diferentes. Então você sempre questiona, mas por que você faz assim? Por que não assim? Por que você acredita nisso? Por que você gere isso dessa forma? Então faz com que os questionamentos faz a pessoa também refletir e ampliar seus horizontes, descobrir novas perspectivas. Exato, e traz esse modelo de pensamento diferente. Então isso é muito importante, sabe?
essa questão da curiosidade, do conhecimento, de buscar novas ferramentas, novos lugares. A internet tá aí, você vai lá e dá um YouTube, ó, como aprender isso, como não sei o quê. Então tem muita coisa interessante. Muita coisa eu aprendi graças ao YouTube, especialistas, pessoas que estão transbordando de forma gratuita na internet. Então, eu tô com um problema de contratar. Eu vou lá e coloco no YouTube como contratar a pessoa de forma correta. 50 mil vídeos lá. 50 mil vídeos de especialistas, pessoas de renome, que às vezes você paga um curso para ouvir a mesma coisa que a pessoa está falando de graça, né? É muito mais uma questão realmente de disposição e de querer, né? E de querer. Então você vai, aí você procura ajuda de amigos, procura. Então eu falo, quando você quer, eu sempre digo, tem algumas pessoas que nascem para o empreendedorismo, sim. Tem outras que não. Mas isso é treinável. Pode isso ser desenvolvido. É desenvolvido. Então faz, o que manda é sempre a disciplina e a garra, né? Eu sempre digo... de vencer, né? Vandré, eu sempre digo que o sucesso financeiro está mais ligado à sua disciplina do que à sua inteligência. Porque tem muita gente que acha, mas como é que aquele fulano, aquele cara que não tem estudo, conseguiu vencer na vida? Pela disciplina que ele tem financeira, de guardar, aplicar, guardar suas emoções, esperar o momento certo. Sabe? Investir. Do que? Então tem muita gente que estuda, doutorado, mestrado, mas acaba não tendo resultados como às vezes uma pessoa que tem uma disciplina financeira tem. Então, show de bola. Disciplina é isso. Show de bola. Então, gente, hoje eu conversei com o Pedro, né? Uma conversa muito gostosa. Quero agradecer aí ao Senhor Deus pela sua vida, por essa conexão, né? A gente foi abençoado também com essa conexão. E por esse momento, eu espero que você volte mais vezes aí pra gente, pro nosso Boniek Cast. Nosso objetivo aqui é divulgar uma mensagem que leve as pessoas a crescerem e a desenvolverem suas habilidades, seus dons e alcançarem o seu propósito. Claro, colocando a fé em primeiro lugar, os princípios de Deus e um empreendedorismo que realmente faça a diferença. Quero te agradecer, Deus te abençoe e até a próxima. Amém, obrigadão. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Tamo junto. Mais. Nos vemos na próxima.